Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, agradecidos que estamos, ó Pai, por estarmos aqui buscando a Tua face, buscando aprender um pouco mais da Tua palavra, trocando experiências ao Senhor, que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, porque assim diz a Sua palavra, que onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu. Nós o convidamos ao Senhor para fazer parte deste grupo, fazer parte aqui da nossa reunião, que Teu Espírito Santo possa falar à nossa mente, possa falar aos nossos corações, ao Senhor. O Senhor possa abençoar as demais pessoas do grupo, Senhor, que vão entrar ou que não terão essa condição, mas que o Teu Espírito Santo também esteja sobre eles, ó meu Deus. Que o Senhor possa fluir em nós, Tua graça, Teu amor, que o Senhor possa abençoar-nos nesse dia, Senhor amado, não só a nós, mas aos nossos familiares. Que o Senhor possa nos conduzir pelas Tuas veredas de justiça, Senhor, por amor ao Teu nome. Abre aqui o nosso entendimento, Senhor, e ministra no nosso coração a Tua paz. Que a Tua palavra possa ser, Senhor amado, água viva no nosso coração. Que nós possamos transbordar, ó Pai querido, o que estaremos aprendendo aqui no dia de hoje para outras pessoas, ó Senhor. E quando nós comentarmos, Senhor, que elas possam se sentir empolgadas também e queiram aí a participar junto conosco. Se conosco, eu te peço, ilumina-nos, Senhor, dai-nos sabedoria e prudência, no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre, ó Pai. Amém e amém. Bora lá. Amém. Bom, capítulo 12 de 2 Minha Coríntios. internet aqui. Aqui não Vocês tem estão me ouvindo Wi-Fi. bem? Vou continuar tentando. Estou te ouvindo bem. Beleza, então vamos lá. As visões e revelações do Senhor. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. As credenciais de um apóstolo. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês, perdoe-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-lo, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar, em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nós
nas mesmas pisadas? Amém? Mas um trecho aí, Oi? Acho que tem mais tem mais um um pedaço trecho, não tem? O da receio. página. Vai ler depois. Eu vou deixar para ler depois essa aqui, que é aqui que ele pega pesado. Ótimo, vamos lá. Vamos lá. Esse capítulo 12, né, ele é praticamente uma repetição, né, do capítulo 11, né, em que ele continua aqui se referindo aos superapóstolos, né, as pessoas que chegaram na igreja de Corinto e que tentavam levar algum outro tipo de ensinamento diferente do que Paulo estava levando. E o que chama atenção é que, ao que parece, né, as viagens. Alguns lugares dizem que Paulo foi lá em Corinto durante as suas 3 viagens missionárias, né? Outros dizem que foi a partir da segunda e que ele teria fundado a igreja de Corinto na segunda viagem missionária. Teria ficado lá 1 ano e meio e depois ele voltou, né? E assim, na década ali de 50 após Cristo, né? Quando Cristo morreu ali pelo ano 30, Paulo, 20 anos depois, estava fundando igrejas, estava fazendo viagens missionárias. E as pessoas que atrapalhavam, né, o ministério de Paulo, em grande medida, eram os judeus, né? Eram pessoas que viram a Jesus, pessoas que ouviram falar de Jesus, pessoas que já eram de uma fé judaica e que passavam pelos mesmos caminhos que Paulo, dizendo que, olha, não é bem assim, vocês têm que ter hábitos judeus, vocês têm que ter hábitos judaicos. Olha, Paulo foi lá um perseguidor. Olha, Paulo, ele não prega exatamente que nem os outros apóstolos pregam, né? E chama atenção quando ele fala de superapóstolos, né? Porque tinha uma série de coisas que precisava se ter para que um cristão, né, um judeu renascido, né, fosse considerado apóstolo. Não é qualquer um que podia dizer apóstolo, né? Oi, sou apóstolo, cheguei aqui, né? Uma das coisas era ter visto e andado com Jesus, participado dos ensinamentos deles, né? Tanto que quando Judas saiu, eles foram fazer a eleição para um outro apóstolo e teve que atender esses critérios, né? Então, mesmo Paulo, embora não tenha andado com Cristo, teve um encontro com Cristo e foi chamado para ser apóstolo aos gentios, né? Então, ele não ficava devendo nada para os demais, e Pedro mesmo fala a respeito de Paulo, né? E outras pessoas que andaram com Jesus, que tiveram convivência com Paulo. Então, o apóstolo dele era amplamente reconhecido. Então, quando ele fala desses superapóstolos, né, é mais uma ironia, né, com relação a quem eles se achavam na verdade, né? Porque eram pessoas que estavam se aproveitando da igreja, iam lá e buscavam tirar algum proveito, algum recurso financeiro da igreja e levavam uma mensagem deturpada, né? Uma mensagem que não condizia com aquela revelação, com o que foi aprovado aí pelo concílio lá de Jerusalém para que Paulo pregasse às igrejas. E as pessoas que aceitassem a Jesus, que não fossem já judias, né, as pessoas que ele pregasse, que estivessem espalhados pelo mundo, que eles poderiam abraçar a fé sem aqueles ranços judaicos, né? Então, chama muita atenção essa, essa coisa, né, das pessoas saírem tentando se apropriar do que elas não plantaram ali e desvirtuar, né, o ensinamento de Paulo, né? Então, esse é o contexto geral aí desse começo. Sabe, E papai não falou. ele está justificando, né? Paulo está falando exatamente sobre isso. Como assim? Essas pessoas chegam, é, levam uma palavra, levam uma mensagem e vocês põem em questão tudo que foi feito até agora, né? Então, não é porque ele não estava lá em corpo presente que tudo que ele havia feito deveria ser perdido, né? As pessoas não deveriam dar honra para quem elas nem conheciam, né? Então, aqui no capítulo 12, né, seguindo aí, se é necessário que eu me glorie ainda, que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor.
Então aqui Paulo ele começa falando como se fosse uma terceira pessoa. Conheço alguém que foi arrebatado ao céu, não sei de que forma. A gente não sabe se ele estava dormindo, não sabe se ele teve enquanto orava, né? Em que situação, mas ele teve uma visão do céu. O pessoal, os estudiosos aí dizem que existem três céus, né? Que é o céu que a gente olha aqui, que é até onde a nossa vista alcança aí. Tem um segundo céu, que estariam os planetas, que estariam aí as galáxias, e o terceiro céu, que é onde ficaria Deus, né? Algumas pessoas colocam isso até como um plano espiritual, que não seria necessariamente um céu, como a gente plano físico, né? Seria mais uma questão de plano espiritual, né? Então, mesmo que a pessoa tenha uma nave que ele vá para outros planetas, que ele vá para outros lugares, não é uma coisa que a pessoa consiga ver a olho nu, né? Então, tem esses pensamentos aí. E Paulo fala a respeito da efetivação do ministério dele, porque Deus mostrou para ele coisas que ele nem queria falar, né? E é interessante quando ele fala aqui, porque eu não quero nem falar para vocês o que Deus me mostrou, porque vocês vão ficar até com dó de mim. Talvez Deus tenha dito para ele alguma coisa a respeito de como seria aí a vida dele, ou como seria a morte, não sei. Mas ele chega a comentar isso, né? Eu quero que vocês fiquem focados na palavra que eu estou pregando e não naquela revelação que eu recebi de Deus, porque aquela foi para mim, mas é só para ajudar a explicar para vocês quem sou eu na presença de Deus e quem foi essa pessoa que esteve com vocês durante esse ano e meio, que fundou essa igreja e que agora está sendo aí julgado de alguma forma por terceiros, né? Então, esse é o contexto aí da palavra de Paulo aí, até o verso 5, né? O verso 4 diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Então, ele queria que as pessoas ficassem pensando nele a respeito do trabalho físico que ele estava executando no dia a dia, a respeito de plantar igrejas, de discipular igrejas, de disciplinar igrejas, e não com respeito a essa parte sobrenatural aí, com respeito ao ministério e ao chamado dele. Até aqui, vocês têm alguma colocação? Querem fazer algum comentário? Obrigado, senhor. Tranquilo? Ok. Bom, aí quando chega no verso 7, né, ele começa: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça te basta. Aqui não existe, né, como não é explicado, não existe certeza do que foi esse espinho na carne colocado por Paulo. O que a gente ouve falar, né, o que as pessoas comentam, é que talvez Paulo tivesse uma dificuldade de visão, de que ele tivesse uma dificuldade para ler e para escrever as cartas dele. Tanto que normalmente ele ditava as cartas e outras pessoas escreviam. E quando ele escreveu, ele disse: escrevi com letras grandes, né? Porque talvez ele tivesse uma dificuldade na visão. Isso é uma das possibilidades, esse é um dos pontos que as pessoas defendem. Outros, que ele tinha uma saúde frágil. Então, a gente lembra que Lucas, né, era um médico querido e que andava com Paulo e que muitas vezes o socorreu ali, não só quando eles foram surrados ou apedrejados, mas também nas suas enfermidades, né, quando ele estava preso, inclusive. Então, algumas pessoas acham que ele tinha uma saúde que era frágil, uma saúde que ele teria ali alguma debilidade e tal. Enfim, nós não sabemos qual é, mas nós sabemos que ele não tinha essa enfermidade antes de ter a visão, antes dele ter esse encontro aí, né, sobrenatural com Deus. Ele falou assim: ó, Deus me deu uma visão, mas ele também me deixou com algo aqui para que eu me lembrasse da minha pequenez, para que eu me lembrasse da minha humanidade, para que eu não me desobedecesse, para que eu não me achasse mais do que os outros. E isso incomodava tanto, né, que ele falou: Senhor, poxa, tira isso aqui de mim, porque
atrapalha demais, porque causa, né, não sei se causa dor, não sei que tipo de dano que causava na vida diária dele, mas era uma coisa que incomodava bastante, com certeza. E, e ele diz que isso veio em decorrência ao a visão que ele teve. Isso traz para a gente algumas situações que, com certeza, todos nós passamos por isso em algum momento, que você tem um tipo de vida, você tem um tipo de hábito, de rotina, de amizades, de trabalho. Quando você aceita Jesus, parece que alguma coisa muda, né? As pessoas olham você com outro jeito e algumas dificuldades que a gente não tinha antes, parece que elas surgem, né? Do nosso caso, não fisicamente, mas eu quero dizer, às vezes de relacionamento, né? Às vezes a pessoa não está na mesma visão, às vezes a forma que nós criávamos os filhos, às vezes alguma coisa que acontece no meio da família. É, a Bíblia fala, né, que o profeta de casa não tem honra, né? Às vezes as pessoas dão mais ouvidos para os de fora do que para os que estão dentro. Então, quanto mais nós nos colocamos à disposição do Evangelho, quanto mais nós gastamos tempo com essa questão do Evangelho, mais nós somos cobrados por algum outro lado, né? E essas coisas às vezes são espinhos da carne para a gente, né? Às vezes você tem uma moral diferente do que você tinha antes de se converter. Não é que você era desonesto, mas o nível de exigência do Evangelho ele vai um pouco além, né? E ali algumas decisões que nós temos que tomar, às vezes a palavra de Deus é clara, né? Ela fala assim, olha, o homem de Deus, mesmo com prejuízo próprio, a sua palavra ele não muda. Então, se você empenhou a sua palavra, se você entrou no negócio, se você está tomando uma atitude, se você está numa sociedade, se você está numa situação e você está ligado em Deus, o seu comportamento ele exige uma atitude diferente. E às vezes isso também é cobrado, né? Então nós somos cobrados pelo jeito de falar, pelo jeito de investir, nós somos cobrados pelo jeito que nós conduzimos a nossa família, nós somos cobrados por uma série de coisas que podem ser considerados aí espinhos na carne, embora não seja uma enfermidade, né? Embora não seja uma enfermidade. Às vezes você está dentro de um relacionamento, você aceita Jesus e outra pessoa não aceita. E a Bíblia é clara, se a outra pessoa consente em viver com você, não a deixe. Mas às vezes o compromisso, o comportamento daquela pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus te causa dor, te causa problema, né? Então esses são exemplos de que podem ser considerados espinhos na carne a partir do momento que você tem um encontro com Cristo. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa nesse sentido? Interessante que você colocou aí, Fernandinho. Paulo fala aqui da fraqueza, né? Que Deus ainda não teve assim prazer nas fraquezas, né? Nas injúrias, na necessidade de perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Realmente Paulo entendeu, né? Que tinha que entregar para Deus, né? Não tinha que ficar querendo combater as dores dele, né? Entrega para Cristo e segue em frente, né? Senão eu saio do foco, né? Porque a Bíblia ela diz que a, 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 a palavra, né? A palavra dobre, né? A discussão, né? Você aumenta a chama, né? Então, alguém tem que ceder. E como nós temos uma visão diferente da espiritualidade, como a gente tem uma visão diferente do mundo, uma visão diferente do evangelho, como nós oramos e colocamos Deus acima das nossas coisas, né? A gente vive, teoricamente, menos na carne. E as pessoas que não passaram por essa experiência, elas estão na carne, né? E o que você vai fazer? Você vai baixar o nível dela? Então, ou luta você ou luta Deus, né? Então, mas vai dizer que é fácil? Claro que não. Não é fácil, porque as pessoas tendem a achar que a gente tem sangue de barata, tendem a achar que pode falar qualquer desaforo, que a gente tem que suportar tudo, e nem sempre é assim, né? E aí a pessoa fica, o cara não era crente? Aquele não era o crente? Né? Ela sempre tem uma palavra dessa, né? Para justificar o próprio erro dela, né? Fala assim, ó, você tá numa festa, o cara fala, ó, eu posso fazer isso aqui, mas você não pode não, hein? Então a gente tá sempre espizinhando. Aí quando fala espinho na carne, né, eu estava ouvindo uma palestra do Augusto Nicodemos,
E ele diz que a mesma palavra que traduz espinho, ele traduz como se fosse uma vara pontuda, né? Então é como se você a todo momento estivesse sendo cutucado com uma vara pontuda, né? Não é só aquele espinho de roseira, né? Mas são coisas que machucam, né? São cutucadas que você tá ali, daqui a pouco, né? Você perde a paciência por alguma razão, você faz um comentário mais áspero, você, ei, olha lá o crente lá, olha lá, olha o cristão lá. E aí você balança a cabeça e fala assim, caramba, né? Mas, por outro lado, também, você vê como o Paulo reage aqui. Eu entendo plenamente o que você falou, porque acho que todos nós sentimos o tempo todo, né? Mas são nesses momentos onde a gente tem a oportunidade de transformar o outro, né? De o outro ver que o nosso comportamento, mesmo nós sendo humanos e muitas vezes podendo ceder, né? Que como você falou, o pavio pode ter limite, né? Chega uma hora que a gente pode, né, ter comportamentos não cristãos, né? Na forma como responde, eventualmente, né? Mas a gente, de certa forma, vem sendo curado, né? E é a oportunidade de um outro notar uma diferença, né, na gente, né? Pô, peraí. E um dia, esse cara, um dia ele pode ser tocado e falar, pô, olha, o Jurandir, o James ali, né? A Paty, o Fábio, cara, eles mudaram mesmo, né? O que que tem ali dentro, né? Eu quero conhecer, né? Eu Sim, quero o intuito, conhecer. a gente tem que andar, como diz o cântico, né, de valor em valor, né? Né? Nós devemos andar de valor em valor, mas nós estamos no processo, não é isso? Então, como Paulo, ele bem coloca aqui, eu pedi a Deus para tirar isso de mim. E ele falou que não, que a minha graça te basta, né? Então, isso deve ficar muito forte no nosso coração, né? A graça de Deus sobre nós. Essa é a convicção profunda que nós temos que ter. Tem alguns filmes cristãos aí, bem interessantes, e um deles é aquele que fala do quarto de oração, né? Então, nós devemos ter também o nosso local de oração, né? O nosso local onde nós nos aproximamos de Deus ali, aquele lugar de refúgio onde você vai orar e você vai chorar e você vai se derramar diante de Deus e fazer, às vezes, né, no dia a dia, aquela oração de Neemias, aquela oração rápida, né? Me coloquei diante do rei porque estava triste com a situação de Jerusalém e o rei me perguntou, o que que você quer que eu te faça, né? Ele falou, ixi, e agora? Eu não esperava que fosse tão assim, né? E aí ele disse, e eu orei ao Senhor ali, naquele momento, de dar a resposta e mandei qual era a minha necessidade. Então, essas orações, né, contínuas, assim, do nosso dia a dia, ela tem que estar também, né? Você passa ali, vê um... Aí onde vocês estão, eu não sei, né? Mas aqui no Brasil, você sabe que é bem comum. Você passa num lugar, tem lá uma encruzilhada, lá tem um trabalho lá, né? Você vai repreender em nome de Jesus e tal, um negócio que não é nem com você, e tem essas coisas, mas você vai orar por quem? Fala, Senhor, em nome de Jesus, transforma o coração de quem fez e de quem, para quem foi feito isso aí, eu não sei o que que é, mas que em algum momento o Senhor possa abrir. Então, essas orações rápidas. Você está numa condução, a pessoa, você vê alguém passando mal, você não vai lá impor a mão na cabeça da pessoa, a não sei que você tenha uma hora direta de Deus, mas você vai falar, ô Senhor, em nome de Jesus, transforma aquela vida. Você está no trânsito, alguém te dá um buzinaço, o cara sai empinando a moto. Normalmente fala, puta, não podia cair esse abençoado? Não, não, a nós não, né? Em nome de Jesus, que ele possa chegar bem, não atropele ninguém, não aconteça nada com ele. Então, essas lutas de oração do nosso dia a dia, ela tem que ser uma constante nas nossas vidas. E quando é para nós mesmos, né, que a gente possa ter aí o nosso quarto de oração e ter essa confiança de que o Senhor, ele luta as nossas batalhas, que ele vê as nossas lutas e que nós temos algo para fazermos, né, através dele. E sempre lembrando que o nosso objetivo de vida é refletir Cristo, para que outras pessoas se convertam, né? Porque a gente está falando de salvação, a gente está falando de céu e a gente está falando de inferno. Então, não é uma coisa de só menos. Nosso trabalho, a gente tem um tempo de vida para ficar aqui nessa terra. Todo mundo precisa trabalhar, né? Os boletos não param de chegar, mas o nosso chamado, como Paulo constantemente repete aqui no texto, ele fala: eu estou interessado não no que vocês têm, mas eu estou interessado em vocês, né? Então, eu acho que essa é a tônica, né? Eu não estou interessado no que alguém pode me propiciar. E a pessoa, né, do mesmo jeito que nós somos instrumentos de Deus, mesmo que ela não saiba,
mesmo que você não possa dizer isso para ela, né? Para dizer que ela é instrumento do diabo, você está maluco, né? Não pode falar um negócio dele. Mas você sabe quem é o agente por trás daquela palavra, quem é o agente por trás daquela ação, quem é o agente por trás daquela ofensa que de repente a pessoa está te proferindo. Ela talvez nem saiba às vezes, né? Mas no mundo espiritual existe aí a batalha, né? Não é isso? E nós temos que estarmos firmados em Cristo Jesus para que essas setas, né? Elas também não venham a nos derrubar, porque se nós somos as pessoas intercessoras, as pessoas que estão protegendo ali a nossa família, o caminho por onde entra uma bênção de Deus, somos aquele Moisés, quem fica com o braço levantado, né? Às vezes eu pergunto, né? Às vezes na minha oração eu falo isso, eu falo muito isso, né? Eu falo, rapaz, eu estou procurando alguém para me ajudar a segurar meus braços, mas eu só vejo gente para derrubar os meus braços. Eu estou de joelho aqui, porque a batalha está acontecendo lá na Austrália, na vida dos meus filhos, está acontecendo na Santa Luzia, na vida dos meus filhos, no meu trabalho lá, lugares onde eu não estou nem enxergando, eu estou tentando ficar de braço levantado e o povo tentando baixar meu braço. Não sei se vocês conhecem essa passagem também, né? Moisés, quando ele estava orando pelo povo que estava lutando lá na Campina, quando eles iam se apropriar da terra prometida, né? E o povo estava perdendo a batalha, enquanto ele levantava os braços e orava, o povo ganhava. Quando ele cansava que o braço baixava, o povo perdia. Aí Arão e o outro que estava junto com ele perceberam isso, segura o braço do outro, porque a batalha verdadeira está acontecendo no monte. Então a batalha verdadeira para cada um de nós acontece aonde, né? Essa é que é a realidade. Mas quem que segura os nossos braços, né? Às vezes você procura e você fala, pô, aquela pessoa que devia estar segurando meu braço é a pessoa que está me fazendo cócegas, que está me espetando, que está, né, me distraindo e me tirando do foco, né? Então isso me remete muito a esse texto de Paulo quando ele fala que ele foi esbofeteado, né? Então isso é muito real na nossa vida, ainda que não seja, né, da forma como ele foi ali fisicamente. Algum comentário? Passou muito para mim. Ontem eu fui no. E sábado eu faço um curso, né? E ontem a pastora estava falando muito sobre relacionamento intrapessoal e interpessoal, né? O intrapessoal foi na semana passada, que era o relacionamento com a gente mesmo, né? E Uhum. ontem era o interpessoal, que é com o outro, né? E aí falando muito que muita parte do problema, né, entre as pessoas tem a questão da baixa autoestima, né? Onde a pessoa não se sente valorizada, e aí tem alguns gatilhos mentais que a pessoa, né, acaba reagindo de determinadas formas para se proteger, né? E tem a alta estima, né? Que é a pessoa onde ela super se valoriza, né? Onde ela acha que ela é melhor que todo mundo, onde, né? Soberba, né? E, e uma forma de combater os ambos, né? É você, é pela graça, pela gratidão. Você ser grato o tempo todo, tanto quanto você combate tanto um quanto o outro através da gratidão, né? Onde você traz o amor, amor, amor o tempo todo. E você, como que o Paulo falou aqui, olha, né? Essa fraqueza aqui eu vou combater ela, mas é com amor, né? Essa fraqueza aqui né? Vou ser grato por ela, né? Vou ser grato. E esses dias mesmo eu tenho. Ontem foi um dia. Bom, eu fiz essa aula, acho que já começou. O Papai do Céu já veio e falou: ó, você vai estudar de manhã e você vai praticar à tarde, né? E eu tô com. Bom, eu sou recém-convertido, né? Então, assim, como eu falei pra você, faz um ano e meio que eu não via meus pais, então eles vieram pra cá, né? E ontem a gente sentou aqui todo mundo junto, reunido, né? E, e são pequenos desafios, né? Pequenos desafios que a gente vai tendo ali, às vezes um comentário aqui, um comentário ali, né? E aí, assim, a gente é o novo Jurandir, né? É o novo Fábio, é o novo James, é a nova Fátima. Tem que ter o nosso comportamento tem que estar alinhado, porque uma pequena brecha, né, de descontrole nossa, ela tá vendo, não mudou nada. É um É a exercício, mesma pessoa, né? não, é um exercício Não diário, né? E tem assim, para isso. A mesma pessoa. Então você tem um. E ontem foi oração, cara, que você falou. Eu saía para orar, ia pro meu quarto ali, orava, pai, me dê discernimento para que eu me mantenha alinhado contigo. Porque você pode
né, se perder um momento ou outro e atrasar o processo, né? Então a gente tem que buscar, porque só ele mesmo, a gente não tem condições. Viu que ele falava assim, rapaz, quando eu não era convertido, eu não engolia sapo. Bateu, levou, né? Eu falei, e agora? Ele falou, agora eu tomo a lagoa toda. É mais ou menos isso aí. Agora Aí fala uma coisa, você fala, aí você olha, né? Tem que mais de passo em passo, né? De passo em passo. é um processo, que nem a gente está falando. Nós somos aperfeiçoados de dia em dia. E aí de nós, se não formos assim, né? Se não for assim. As pessoas, elas têm um pensamento é, de que na igreja, né? Principalmente na igreja, né? O fogo amigo é terrível. O pessoal fala assim, na igreja todo mundo é santo. Não, querido, os bons não precisam de médico. Ali é um monte de pessoas que estão em recuperação. Entendeu? Não, não tem essa. Não vai achando que tem perfeito, não. Aliás, as pessoas, elas se afastam do evangelho, se afastam da igreja muito mais por quem está dentro da igreja do que por quem está fora. Então, porque a decepção, ela causa mais traumas do que um comentário de quem está de fora. Quem está de fora você já espera, né? Essa que é a realidade. É porque quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo, né? No batismo aí e tal. Mas a alma e o corpo, é aí que inicia o tratamento e vai finalizar lá na morte física, né? Então, agora Exatamente. é reeducação o tempo todo. Então a gente encontra muitos desafios dentro da igreja, né? É, não é, é uma caminhada, é uma caminhada. E quanto mais a gente vai se alinhando à palavra, né? A gente até, eu acho que durante a semana eu devo ter comentado algo sobre isso, da terra, né? Que é o nosso coração, né? Então, quanto mais a gente vai estudando a palavra, mais a gente vai afofando a terra, vai deixando ela com uma melhor qualidade, né? E a espada, né? Que é a palavra de Deus, ela vai fincando cada vez mais, né, no nosso coração, né? Vai cada vez mais entrando, se aprofundando, né? E aí até a pastora fez uma analogia muito legal, muito bacana, onde o solo sendo no nosso coração, né? Que é o que fala em Mateus, né? Naquela passagem do tipo de solo. E, e ela falando que as raízes são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, que são a alma, né? É a nossa alma, que é a raiz, né? E, e o fruto é o que gera, né, através das sementes que a gente vai plantando nesse nosso coração. Então, por isso que é importante a gente selecionar quais tipos de sementes que a gente vai querer plantar no nosso coração. Então, as coisas que a gente escuta que são amargas, né? Não, esse tipo de semente eu não quero para mim, né? Porque vai gerar frutos amargos, né? E outra, esses frutos vão ter sementes também, e vão colocar sementes amargas no coração de outras pessoas. A gente vai selecionando, né, quais tipos de sementes que eu vou querer, né, deixar entrar no meu solo, né? E para que a gente também possa, né, tirar sementes boas também para outros corações, frutos bons, né? Isso é um trabalho diário. E essa consciência, ela é gostosa, né? Ela é importante, né? Porque vai fazendo com que a gente tenha mais, né, mais discernimento, né, sobre como escolher e o que que eu separo, o que eu não separo, né? A gente vê aí ser levado pela raiva, pela ira, né? Tudo coisa que a gente sabe que se afasta do Espírito Santo, né? Se afasta de Deus, né? Então, a gente tendo consciência de como a gente deve andar, né? Cada vez mais a gente vai ficando mais alinhado com o propósito de Deus, né? Vai Mas sendo aperfeiçoado. é uma caminhada gostosa de se trilhar, né? Mas ela requer bastante disciplina, né? Requer muita resiliência, porque a gente erra muito ao longo do caminho, né? E você tem que estar preparado para se aceitar também, ter misericórdia de si mesmo, né? Porque se a gente se culpa muito, a gente não aguenta. A gente fala, não, eu não aguento, eu não consigo cumprir a missão, né? Eu vou abandonar, né? Eu vou amarrar em nome de Jesus, mas eu acho que é muito isso que, né, O acaba apóstolo ele fala, passando, né? diz, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, né? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus que há em Cristo Jesus. Então, me esquecendo das coisas que para trás ficam. A gente não pode mudar o que ficou para trás, né? Então, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. E aí vem o processo, né? Em grego ele tem uma palavra que é metanoia, que é a mudança de mente. Então,
Quanto mais nós lermos a palavra, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós dermos lugar para o Espírito Santo, mais a gente vai entender o que o Senhor ele requer de nós, né? E o comportamento que ele requer de nós. Se você pegar a Bíblia aí, é um livro bastante antigo, né? Mas quando você pega os 10 mandamentos, é, é é a base das leis dos países aí da Europa, né? Os mais desenvolvidos e tal, tava lá. Cara, não rouba, não mata, não adultera. O camarada tinha um monte de mulher no passado, tinha um monte de família lá, e tinha gente escravizada, e tinha não sei o quê, e bababá. E você fala, puxa vida, a sociedade nem era, né, tão desenvolvida, né, do jeito que a gente acha, não era tecnologicamente, mas moralmente ele já trouxe lá nos 10 mandamentos, né, o básico, né, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, é, 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 não adultera, não rouba, não mata, e outros, né? Então, ali, lá atrás, já tinha uma diretriz, né? Para que nós pudéssemos sermos diferentes da sociedade, né? Para que a gente pudesse ser luz e sal mesmo. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? É isso aí. Então, Só uma Acho que coisinha, dá. eu achei interessante, grande. Eu não sei quantos anos o Paulo tinha aqui, mas ele falou que fazia 14 anos que ele tinha recebido a visão de Cristo, né? O- o- algo interessante, assim, né? Porque a gente fica meio perdido onde que Paulo tá, né? Nesse momento aí, né? E ele pontuou aqui, ó, faz 14 anos que alguém recebeu, e aí depois aqui, esse alguém a gente acaba descobrindo que é ele mesmo, né? Que recebeu essa ele revelação, né? muda o tempo a pessoa, né? Da ação, né? Eu conheci uma pessoa, aí depois fala eu, né? Então, o James ia falar alguma coisa? Mas, acho que acabaram não contemplando aí o que eu vinha Com a comentando. responsabilidade de Paulo, a gente sabe o seguinte, que para a pessoa fazer parte do Sinédrio, ele tinha que ser duas coisas, casado e tinha que ter mais de 30 anos. Então, se Paulo fazia parte do Sinédrio, né, pelo tempo da conversão dele, que era o mínimo que ele poderia ter, a gente pode estimar aí que quando ele escreveu, 14 anos depois ali, ele tinha por volta de 44, entre 44 e 50 anos ali, né? Eu acho que é uma boa opinião esse tempo aí, mas merece um estudo mais dedicado. E com É o respeito, Sinédrio, Jurandir. o Sinédrio era o grupo que tomava decisões lá em Jerusalém, que era formado por sacerdotes e fariseus. Então, Entendi. era um grupo político, né? E ali foi o pessoal que mandou crucificar Jesus, né? Embora tenha sido os romanos que crucificaram, foi o pessoal, os mandantes que fizeram isso. E eram compostos por judeus, por fariseus e pelos sacerdotes ali, pelos saduceus. Então, aqui no caso, Paulo fala, né? Continua se, se dizendo da diferença deles para os judaizantes, para aquelas outras pessoas que estavam lá, que nem apóstolos não eram, que dirá superapóstolo, né? E ele era um apóstolo e estava sendo colocado em questão. Já é um absurdo aí. E Paulo já havia feito 2 viagens para essa cidade, porque aqui ele diz: eu pretendo visitá-los uma terceira vez. Então ele era o fundador da igreja, ficou 1 ano e meio lá, já tinha ido uma segunda vez, ele não estava lá, mas alguém fez a saber a Paulo o que estava acontecendo, porque, né, embora ele tivesse ali o dom da profecia e o dom da ciência, eu não acho que ele adivinhou, né? Alguém foi lá e falou assim: Paulo, ajuda aí porque a igreja aqui tá fervendo, né? E aí nós pensamos hoje, né, a respeito de outras igrejas. Paulo disse isso, se eu não me engano, ele escreveu para a igreja da Galácia, dizendo assim: rapaz, como é que tão rapidamente vocês já estão voltando do caminho, né? Vocês estavam no caminho, vocês foram ensinados, vocês foram orientados, mas pensa, se para a gente hoje, que o evangelho, né, já tá bem conceituado, em alguns lugares você nem tem essa perseguição, né, onde a gente vive pelo menos não tem, onde as pessoas já recebem, é, 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 não é algo estranho. Imagina ali naquele começo, para as pessoas aceitarem a Jesus, o quanto que ele sabia, o quanto que ele está fazendo de certo, o quanto que ele está fazendo de errado, e o cara tendo sido criado numa outra doutrina, ele tendo hábitos antigos, era muito fácil voltar, né? Por quê? Porque enquanto o apóstolo está lá, tá bom, você está vendo um guia, tem alguém lá, tem um orientador. Quando ele não está,
né, ficava mais difícil para eles. E hoje a Imagina gente aí, tem Jandir. O pessoal abriu o mar lá, né? No tempo de Moisés, abriram o mar, depois os caras foram adorar outros deuses ali, né? Viram o tudo, mar né? ser aberto, né? E Moisés só tinha ido para o monte, né? Só tinha ido para o monte. Aí foi lá até o irmão dele fez o bezerro. Falou: Ah, você demorou, fiz um bezerro. Eu falei, mas você não é o sacerdote aqui, amigo. Pô. Então, às vezes, o camarada. Acontece muito isso. Se o chefe não está perto, o serviço sai diferente, né? Aí o Aqui, camarada. O olho do dono. Olho do. aqui Isso na minha é, Bíblia tem uma instrução de que essa revelação, há 14 anos atrás, aconteceu por volta de 43 depois de Cristo, né? E 10 anos depois que imagino Cristo que no ano 43 depois de Cristo foi quando foi. 10 Paulo anos teve essa depois, hein, que revelação. Paulo recebeu a revelação. 10 anos. Paulo ficou, depois que Cristo fez a ressurreição, Paulo ficou 10 anos perseguindo os cristãos para receber ele essa ficou visão. um bom tempo. E depois, antes de começar o ministério, ele se afastou e, eu acho que, se eu não me engano, 3 anos no deserto ainda, até que ele pudesse estudar e se renovar, e ter o entendimento dele transformado, para que ele fosse chamado para o ministério, né? Até que Barnabé lembrou dele e falou assim: opa, conheço um camarada que pode me ajudar nisso aqui. Então, isso também Talvez ele remonta. tivesse aí por volta de uns 50, 60 anos, talvez, quando ele É, escreve aqui, é né? bom, é uma curiosidade. E aí você vê o seguinte, né, que Paulo ele vai se justificando aí, e mais uma vez ele diz: rapaz, eu não fui pesado em dar a vocês, esse camarada tá vindo aí trazendo um monte de conversinha, tá levando dinheiro de vocês, nem as pessoas que eu mandei para ajudar vocês aí, porque Paulo tinha os auxiliares dele, elas também não foram pesadas a vocês, e vocês continuam nessa toada, né? Mas assim, a amizade é a mesma, eu continuo amando vocês, eu continuo no propósito de ser instrumento de Deus para que vocês possam ser salvos. Uma vez é, falaram, né? Uma vez Paulo argumentou, ele falou o seguinte: olha, para mim seria muito melhor morrer logo e ir para a glória. Eu já tive uma visão do que tem lá em cima e eu estaria muito melhor se eu morresse. Mas por amor de vocês, é melhor que eu esteja aqui. Quantas vezes a gente não pensou isso, né? Dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso trabalho, a gente faz essa avaliação, você fala assim, mano, eu tô aqui vivendo por vocês, eu tô pagando as contas, eu tô aqui me esforçando, eu tô aqui atravessando o mundo, tô aqui fazendo e acontecendo, tô aqui sendo arribo de família, eu tô aqui pagando isso aqui, e você só me traz palavras negativas e tal, você fala, pô, que vontade de chutar o balde, putz, grilo, porque tudo que eu faço é por amor a vocês, e vocês não reconhecem nada, e se eu pegasse esse dinheiro e gastasse só comigo, eu estaria muito melhor, mas por amor de vocês, é melhor que vocês para vocês, se eu não estiver aqui, vai ser pior. Quantas vezes a gente já não falou isso, já não pensou isso de alguma forma? Então, Paulo, uma vez, ele fez esse comentário, né? Ele falou assim: olha, vocês acham que comigo tá ruim? Mas eu tenho convicção profunda do meu chamado, tenho convicção profunda do que Deus colocou para que eu tenha que fazer, e eu vou me gastar para fazer o que o Senhor colocou sobre mim, porque eu tenho convicção de chamada, porque eu tenho convicção do que Deus fez sobre mim e do que Ele exige de mim. E ali ele preparou discípulos, né, que é uma outra coisa extraordinária de Paulo, que ele sabia que não ia durar para sempre, porque ele sabia que precisava formar uma liderança para que outras pessoas continuassem esse trabalho. E esse também é o trabalho nosso, né? Hoje nós estamos sendo discipulados e amanhã nós seremos discipuladores. Nós somos multiplicadores dessa palavra, né? Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui agora, né? Então, uma vez o camarada, quando as palmeiras lá, né? Demoravam muito para crescer. O cara falou que tinha uma planta lá que levava 80 anos para crescer. Não hoje que engenharia genética cresce rápido, mas diziam isso. Aí o camarada estava plantando, né, essa palmeira. Aí alguém falou assim: rapaz, por que você está plantando que você não vai colher? Porque quem planta isso aí não vive para ver. Ele falou: se todo mundo pensasse que nem você, eu não estava comendo hoje. Então, a gente planta, mesmo que a gente não consiga ver, né? Mesmo que a gente não consiga ver. Tinha um amigo, irmanado, o Mauro,
o Mário conhece, que é o Paulo Bugar, um profeta de Deus, um homem de Deus, amicíssimo nosso, amicíssimo meu, né? Compartilhava do prazer de estudar a Bíblia junto, de orar na casa dele, enfim, né? Uma pessoa, um irmão mesmo em Cristo ali. E a gente orava muito por um filho dele que tinha um problema lá, né? Não aceitava muito a fé, ele andava na rebeldia, andava pelos cemitérios e era gótico, enfim. A gente orava no quarto do menino, pregava para ele, falava. Às vezes ele estava mais rebelde, às vezes estava menos. Comigo sempre foi muito educado, né? Não posso falar de mim, né? É um sobrinho querido. Mas sabe quando ele voltou para Cristo? O pai dele faleceu de H1N1. Estava lá no caixão, ele se derrubando em cima do caixão do pai, falando, reconhecendo tudo que o pai dele tinha feito para ele em vida, e ele prometeu que naquele dia ele estaria voltando para Cristo. Inacreditavelmente, ele voltou mesmo, está nos caminhos de Deus até hoje, e hoje acho até que é diácono na igreja que ele está. E isso tem aí uns 12 anos, acho. Não lembro agora exatamente quantos anos tem, mas deve ter pelo menos 9 anos tem. E o pai não viu, né? O pai não viu. Mas a gente está aí e a gente observa, né? Então eu tenho ele no WhatsApp, de vez em quando ele me manda mensagem, de vez em quando ele pergunta algumas coisas da Bíblia, e eu fico pensando, eu falo, rapaz, né? Que coisa, não? Então às vezes a gente não vive para ver o resultado daquilo que a gente plantou, mas é importante plantar, né? Alguém quer comentar? Tá agora. Oi? Tô arrepiado aqui. Então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês estão sendo preparados para enfrentar essa peleja, né? Para ter discipulado, se já não tem, né? Para ser discipulador amanhã, para estar formando liderança, para estar formando. Vocês serão a liderança, se já não são, e para formar pessoas para assumir os nossos lugares. É por isso que tem que estudar a palavra, é por isso que tem que estudar a Bíblia, é por isso que tem que meditar na palavra, porque nós somos os defensores da palavra. Do jeito que houveram defensores no passado, exige a necessidade de haver defensores no presente. Tem algumas pessoas que acham que não precisa estudar a Bíblia, que o Espírito Santo guarda a Bíblia por si só, mas ele usa homens, ele usa pessoas. E é por isso que nós temos que estar preparados. Nós somos os instrumentos que Deus usa. Claro que quando ele quer se revelar para alguém, através de sonho, através de visão, através de alguma outra situação, ele vai se revelar através de uma enfermidade. Mas, de uma forma geral, nós somos os instrumentos que Deus usa para propagar as boas novas do reino, né? E essa é a missão para a qual nós fomos chamados, e não tem missão mais importante do que essa. Salomão, quando ele orou, né? Deus perguntou para ele: Salomão, você vai herdar o reino do teu pai, Davi. Me pede qualquer coisa. O que você quer que eu te faça? Aí ele falou: Senhor, eu quero sabedoria para cuidar desse povo aí. Aí ele falou: rapaz, por que você pediu isso? Eu vou te dar o que você pediu e o que você não pediu. Olha que coisa extraordinária, né? Quando você pede mal, você perde até o que você tem. Quando você pede bem, você recebe coisas que você nunca imaginou na sua vida, né? Então, invista no reino de Deus, que é o maior retorno que você vai ter. E não era só Discípulos, para ele, né? O que ele pediu não era para é, benefício próprio, né? não, exatamente. Mas essa é a questão do amor, né? O amor é sempre com relação ao outro, né? Então, quando Paulo fala assim, ó, vocês estão me jogando pedra, mas eu continuo amando vocês. Eu estou aqui para corrigir o que estava errado. É por amor ao outro, não é por amor a ele, não é por vaidade, né? Então, que a maior vaidade que a gente pode ter é ajoelhar e ouvir o Espírito Santo falando com a gente, né? Eu acho que esse é o maior prêmio que a gente pode ter. E no final aqui, né, para finalizar, Paulo ele diz: há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus, e tudo isso, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês brigas, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem,
que praticaram. Então, Pedro, ele escreveu a respeito disso, né, a respeito das pessoas, de nós, né? Ele escreveu para o povo daquela época, mas está na Bíblia, chegou até nós, é para nós. Ele dizia: a porca lavada voltou ao espojadouro de lama, né? O cão ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Queridos, isso não é nada, nada, nada impossível de acontecer com ninguém. Isso pode acontecer com todo mundo, né? Se você não estiver enraizado, se você não estiver apegado, se você não estiver ligado, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, Paulo diz que o medo dele, quando chegasse lá diante das pessoas, é ver o estado em que estava a igreja que ele plantou, que ele ensinou, que ele lecionou, as pessoas a quem ele treinou, a quem ele orientou, a quem ele lecionou, que não estivesse mais naquela condição e ele se sentisse ali humilhado por todo o trabalho que ele fez, né? E, e que as pessoas não conseguiram levar aquilo a bom termo, né? Então, não só humilhado pelo trabalho que de alguma forma teria se perdido, mas também porque é uma batalha e Satanás, nesse caso, estaria levando algum tipo de vantagem, né? Então, ele cita algumas coisas aqui, e eu acho interessante nós lermos esse texto e trazermos para a nossa vida, para a nossa edificação. Fala, cara, onde é que eu me encontro nesse lugar aqui? Será que eu me encontro em alguma dessas coisas? Será que eu mesmo estou falhando aqui? Porque a Bíblia diz, né? Analise-se o homem a si mesmo, né? Analise-se o homem a si mesmo. E antes da gente cobrar dos outros, a gente tem que cobrar de nós mesmos, né? Você tem que olhar no espelho, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, de verdade, quem sou eu? Né? Quem eu estou sendo, né? Não estou falando de fanatismo, não estou falando de bater nos outros com a Bíblia, não, estou falando do indivíduo, né? A psicologia, ela fala muito da questão do outro, que o mundo está do jeito que está porque a gente não respeita o espaço do outro, a gente não respeita o direito do outro, a gente não respeita, não ouve o outro direito, não entende o que o outro tem a dizer, né? E aí, por outro lado, nós egoístas que somos, queremos que o outro nos entenda, que o outro nos aceite, que o outro nos sirva, que o outro faça alguma coisa para nós, né? Mas quando ele fala da questão do outro, é como que você se relaciona com a outra pessoa. Você está sentado num banco que não é um banco especial, né? Como a gente diz aqui nas conduções do trem. Aí chega uma pessoa idosa, você fala, pô, quem tinha que levantar é outra pessoa. Por que a pessoa não levanta? Ela está sentada no banco errado. Cara, só levanta, dá um lugar para a pessoa. Entendeu? Então é nessas questões que Paulo fala, né? Alguém te fez alguma coisa, a pessoa errou com você, você olha para ela e fala assim, oh, desculpa aí, tá? Desculpa qualquer coisa. Se eu te magoei, não foi minha intenção, mas você não falou nada. Mas, cara, libera aí o perdão e vai embora. Deixa o problemático ir embora e não perde a tua bênção. Então, esse texto, nesse sentido aqui, Paulo fala, ele já sabia que a igreja tinha problema. Ele já tinha sido avisado que a igreja tinha problema e que em ele chegando lá ia ter muita coisa para resolver. Mas é um puxãozinho de orelha, né? Falou, pretendo ir até aí, né? E quando eu chegar, espero que as coisas sejam melhores, né? Porque a pessoa fala, ixi, ó, é aquela coisa de nós em casa, né? Ó, a mãe tá chegando, vamos lavar a louça. Ó, o pai tá chegando, vamos aqui limpar o que nós bagunçamos o dia inteiro em casa, né? Que ó, alguém tá chegando, vamos botar as coisas em ordem. É meio que nesse sentido, guardando as devidas proporções. Os irmãos querem acrescentar? Amém. Obrigado, Jurandir. Obrigado por trazer hoje a palavra para nós. Imagina, então, foi um prazer, Eu sempre ia um prazer. complementar aqui e da aula de ontem, né? Acho que tem muito a ver com o que você está trazendo aí, Jurandir, que é relacionamento interpessoal, que são entre pessoas. Ela colocou em três princípios, né? Tem o princípio da encarnação. Ela até falou, não é da reencarnação, é da encarnação, que é você entrar e colocar no lugar do outro, né? Ela fala, né? Acho que é questão da empatia aí, né? E o outro princípio é o princípio da comunicação. Então, você se comunicar bem com o outro, para estabelecer limites, não ficar fazendo suposições, né? E ela até faz uma analogia, né? Quanto menos informação a gente dá, mais suposições são criadas, né? E aí maior são as reações, né? Então, quanto mais a gente se comunica, menos suposição, né? Então, menos ruído, né?
E então, assim, uma boa comunicação aproxima as pessoas e uma má comunicação afasta as pessoas. Então, e o terceiro princípio é o princípio da celebração. E aí ela colocou da celebração é a gente tentar ver as coisas boas das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente foca nos 10% ruim, né? Então a gente tentar focar nos 90% bom, não ficar ali falando do que tá ruim, do que tem que melhorar, né? Isso é uma coisa que pode ajudar a gente a melhorar, ser mais resiliente, né, com o próximo, né? É uma prática que eu acho bem bacana. Não estou dizendo que eu consigo fazer isso sempre, né? Mas uma prática bem bacana é você pensar que você quer alcançar aquela pessoa, né? Ela não sabe que ela precisa de uma determinada bênção, ela não sabe que ela precisa de algo que você tem, mas que você quer passar para ela, né? Então, é, fechar o olho, aquela oração rápida que a gente falou, né? É claro que existe limite para todas as coisas, né? Você não vai compactuar com desonestidade, você não vai compactuar com violência, você não vai compactuar com aquilo que é contrário à palavra de Deus, né? Mas em algumas bobagens do dia a dia, vamos dizer assim, a gente se altera demais, né? E aí você fala assim, calma, porque essa é uma é um peixe que está fora do meu gornal. Eu preciso pescar esse peixe aí. E com pequenas gotas de sabedoria, né? Às vezes você está passando no lugar, aqui no Brasil a gente tem essa coisa, né? Aquela palavrinha de quebra-gelo, né? Que é? Você passa na calçada, você não conhece a pessoa, mas você dá um bom dia, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nunca viu. Bom dia. Oh, cara louco, nunca me viu. Bom dia. Aí um dia você encontra no mercado. Opa, e aí, tudo bem? Beleza e tal? Aí você vai causando uma proximidade, vai causando uma aproximação para que daqui a pouco você está conversando com a pessoa. Porque quem mora em edifício, quem mora em prédio, tem muito essa coisa, né? Quem mora em casa faz amizade fácil, está encontrando na rua, está ali jogando bola junto, está ali fazendo uma festa na rua, mas prédio é uma tristeza, cara. Às vezes você tem, aqui eu tenho 8 apartamentos no mesmo prédio que eu não conheço quase ninguém. E eu moro aqui há 10 anos. Então, é impressionante como o prédio afasta as pessoas. Quando você mora numa casa, num terreno assim, plano, né? É muito mais fácil. E você só encontra no elevador, né? Ou no mercado. Às vezes eu encontrei uma pessoa numa festa de um amigo em comum. Aí a pessoa falou: onde você mora? Pô, eu moro no prédio tal. Ah, eu também. Eu moro no quinto andar. Pô, eu moro no 13º. Eu nem sabia. E cada um, eu já tô aqui há 10 anos, o outro tava há 8. Aí você fala: como é que pode, gente? Como é que pode? É, só Deus. Os muros invisíveis, né? Que a gente não percebe, né? Então, aí quando você encontra na rua, você, bom dia, boa tarde, bom dia, oh, valeu, hein, obrigado, tal, né? Aquelas palavrinhas mágicas, né? Obrigado, Jurandir. Como o James falou, é muito gostoso ouvir aí as suas palavras aí, muita sabedoria. Obrigado por compartilhar. Foi um prazer. Talvez eu não consiga participar com vocês durante a semana, porque o meu horário ele é diferente, né, para poder participar, mas estarei aí orando e participando das leituras também. Pode orar para nós aí, Paulo? Quem que traz pra gente amanhã? James, você consegue trazer o último capítulo amanhã? Você vai estar aí Consigo. amanhã? Não sei se você conhece o Vai Alfa. começar na outra semana É? é, Você consegue trazer pra gente o 13? consigo, É? consigo. Maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá. Quem faz a oração, Jurandir? Você mesmo. Eu? Vamos lá. Meu Pai amado, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, por nos suportar, Senhor, por nos dar força, Senhor, para que a gente possa se levantar, Senhor, e que a gente está aqui presente, Senhor, reunidos na palavra, Senhor, para que estamos estudando, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo, Senhor, que está aqui presente, conduzindo, Pai, nos conduzindo, trazendo luz, Pai, para esse encontro, Senhor. Obrigado pelas palavras, Senhor, utilizadas, Senhor, através do nosso irmão Jurandir, Senhor, para trazer claridade, Senhor, aprendizado, Senhor, instruções para todos nós, Pai. Para falarmos aos nossos corações, Pai, sobre relação entre as pessoas, sobre os fardos que precisamos carregar, Pai.
sobre a importância da gratidão, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Seja nas tribulações, Pai, seja na alegria, Senhor, que nós possamos sempre encontrar, Pai, razão e ter bom ânimo, Senhor, ter bom ânimo, Pai, e que nós possamos seguir firme, Pai, na nossa caminhada, Senhor. Que nós não permitimos, Pai, que nada nos desvie, Pai, nenhum mau humor, nada, Senhor, nada desvie, Pai, a ira, a raiva, Senhor, que nada tire, Pai, a gente do nosso propósito, Senhor, que a gente possa encontrar, Pai, sempre bondade, Pai, no coração dos outros, que a gente possa enxergar, Pai, as coisas boas nas pessoas alheias, Senhor, que a gente possa enxergar, Pai, as coisas boas neste mundo, meu Pai. Que nós possamos, Pai, ser sal nessa terra, Senhor. Que nós possamos cada vez mais nos alimentarmos da palavra, Senhor, para que a gente possa tratar, Pai, tratar as nossas feridas, Pai, tratar, Pai, as nossas enfermidades, Senhor. Que nós possamos nos curar, Pai, a cada momento, Senhor. Para que a gente possa trazer luz, Pai, para outras pessoas, Pai, que a gente possa trazer luz e edificação nesse mundo, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado por nos guardar, por nos proteger, Pai, por cuidar das nossas famílias, Senhor. Obrigado pelos nossos amigos, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um de nós, Senhor, mesmo não estando próximo da gente, Senhor, que o Senhor possa cuidar, Senhor, proteger, iluminar o caminho, Senhor, para que a gente não se desvie, Pai, para que nenhum de nós se desvie, Pai, do caminho, Senhor. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Obrigado, meu Pai. Gratidão, Senhor. É o que nós te damos, Pai, o tempo todo, Senhor. Toda honra e toda glória é a Ti, Pai. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nosso domingo hoje seja um domingo maravilhoso, Senhor, extraordinário, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar reunidos com os nossos irmãos, Pai. Que possamos estar presentes na igreja, Senhor. O irmão James, que já foi, hoje é domingo dele, Senhor. Tenho certeza que tenha sido um dia muito tocante para ele, Pai. Que ele tenha uma noite maravilhosa com a família dele, os filhos do seu Jurandir na Austrália também, Pai. Que tenha uma noite maravilhosa, protegida sobre o seu manto, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão. Amém.